Turma, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no L3 Club. E o encontro de hoje é um Hot Seat. Para vocês que nunca participaram de um Hot Seat antes, Hot Seat é um conceito de reunião, digamos assim, fundada lá na América, né, nos Estados Unidos, para empresários, onde eles têm o objetivo de te fazer perguntas e obter respostas do ciclo empresarial deles. Então, nada mais é de forma adaptada para a nossa realidade, é o que? Vocês podem fazer perguntas dentro do nicho, dentro do tema desenvolvimento pessoal, empreendedorismo ou marketing. Então, qualquer pergunta vocês podem fazer relacionadas a isso, que é a nossa metodologia de ensino dentro do L3 Club. E aí, com isso, a pergunta de vocês vão ter um prazo determinado de 1 minuto e vai ter aqui o restante dos membros 10 minutos em média para poder responder e ajudar a solucionar aquele problema de vocês, tá bom? Levanta a mãozinha para mim quem conseguiu entender como que funciona o Hot Seat. É só clicar aqui, ó, a gente faz uma interação dessa forma, levantando a mãozinha, quem entendeu pelo menos o que é o Hot Seat. A Fabiane, a Raqueline, muito bom. O Thiago, a Renata, a Elza, perfeito, show de bola. Então vamos lá. Eu normalmente eu cronometro o tempinho pelo meu relógio, tá? Para não ficar mexendo muito no celular, senão eu me desfoco. Tem uma galera que tá entrando, então eu vou ficar aceitando aqui eles enquanto eles entram na reunião, ó. Tá entrando uma galera, vai ser bem top hoje. Nem imaginava que ia entrar tanta gente. Jurava que tava com uma expectativa mais baixa. Então, gente, retomando para vocês que entraram agora, a gente vai ter uma Hot Seat, tá? A Hot Seat é um conceito de perguntas e respostas, e vocês podem fazer perguntas relacionadas a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e marketing. Por exemplo, se eu perguntar alguma coisa relacionada a desenvolvimento pessoal e eu não souber responder, como eu conheço, né? Então a Fabiane, por exemplo, que sabe sobre esse assunto, ela pode abrir o áudio dela e responder. Se eu perguntar sobre empreendedorismo, temos o nosso querido aqui, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui para não passar vergonha. A Dayton. Ai, meu Deus, já falei errado. Adailton. Adailton, perfeito. Se a gente fazer alguma pergunta de empreendedorismo, por exemplo, e eu não souber responder, e se ele souber, ele abre o áudio e responde, tá? É bem interativo. Eu posso dizer que é uma das reuniões que eu mais aprendo, porque sempre tem uma experiência diferente, uma coisa nova que a gente vai pegando e vai aprendendo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha. Eu vou liberar para vocês em média de 1 minuto. O truque para vocês fazerem perguntas objetivas é começar com como. Fala um pouco do contexto e começa como, para ser bem na raiz e a gente conseguir te ajudar bem. Eu tenho, primeiro uma coisa, tá? Particular meu, eu tenho uma dificuldade imensa de pronunciar o nome de vocês, tá? Então, eu vou tentar falar do meu jeitinho, mas quero que vocês me perdoem, por favor. Gente, quem quiser levantar a mão, não sei se a Elsa tava com a mão levantada da outra vez ou levantou agora. Já ia. Legal. Quem quiser levantar a mão, pode levantar a mão e fazer qualquer pergunta que a gente vai estar aqui disposto para te ajudar, tá? Eu não sei se o Arlisson, acho que era isso, a Arlisson tinha levantou e apagou ali, não sei. Vamos lá, gente, qualquer pergunta. A Renata ali, por exemplo, estava falando um pouco sobre o mercado de afiliados, que ela estava começando. Aproveite que agora é o momento. Às vezes você tem uma dúvida aí, uma questão, não importa o nível de dificuldade, tá? A gente vai dar um jeito de conseguir responder essa pergunta de você aí. Vamos, gente. Boa, Raqueline. Diga. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Já que você falou aí sobre o mercado de afiliados, eu tenho uma dúvida. Boa. Eu também trabalho com o mercado de afiliados e eu gosto de trabalhar muito ali com o público lookalike. Legal. Só que tem um porém, às vezes o público, o lead sai muito caro e às vezes, vamos dizer, a última vez que eu fiz um anúncio com o público lookalike, eu passei, vamos dizer, 3 dias para vender um produto. Eu fiz 2, 3 vendas por dia, mas eu passei uns 3 dias parado, um tráfego parado, mesmo com o público, com a lista ali do público semelhante. Certo. Uns 3 dias com o público, o tráfego parado, sem vender nada. Aí eu pensei, será o quê? Que a lista está ultrapassada, tem muita gente utilizando, ou eu devo ter errado em alguma coisa por causa dos anúncios?
Não sei se consigo entender. Tá, legal. Olha, já tem gente fazendo perguntas aqui. Calma aí, deixa eu só ver se é referente a esse o tema ou é algo complementar. Eu gostaria de perguntar. Tá, é uma outra coisa. Então a gente já responde você, tá? Luiz Gui, acho que é alguma coisa assim. Luiz Gui, eu acho que é isso. A gente já vai lá com você, cara. Como? É Luigi, igual do Mario. É Luigi, eu acho, igual do Mario. Pronto. Do Mario. A gente já vai lá responder ele. Vamos. Eu vou responder um pouquinho a Raqueline. Se alguém quiser complementar aqui a resposta, pode levantar a mão que eu já vou dar a oportunidade para vocês, tá? Raqueline, vamos lá. Eu não sou o super extreme expert em gestão de tráfego. Já fiz, sei como que funcionam os princípios básicos, mas eu não vou conseguir te dar estratégias avançadas sobre isso. O que eu recomendaria pensando de uma forma lógica? Se você está usando uma lista compartilhada, primeiro, não sei se a tela dela travou ou se não, gente, parece que ela congelou ali, né? É só impressão minha? Estou ouvindo. Tá, você está ouvindo, legal. O que eu faria? Primeiro, fazer essa lista, aliás, é do que você está vendendo? É um produto do que isso? É um e-book? É uma mentoria? O que se trata disso? É pack de conteúdo. Hã? Pack de conteúdo. Tá, mas é um produto seu? Conteúdos ali de Canva, aquelas artes. Ah, não, é de outra pessoa. É de um afiliado, né? Claramente, que você tinha comentado sobre isso. Legal. É. Show. É muito complicado, né? Como eu te disse, eu não sou expert nisso, mas eu imagino num cenário tipo assim, o produtor compartilhando com milhares de pessoas a mesma lista de cliente, né? Ele compartilha com várias pessoas o mesmo público, certo? Então várias pessoas usam essa mesma lista. Eu faria talvez, eu particularmente talvez faria um anúncio com esse público semelhante, jogando para uma pesquisa, né, para um quiz, para você fazer uma qualificação primeiro dessas pessoas, entende? Ou começar a atrair pessoas qualificadas para você começar a construir uma nova base de audiência. E aí, com isso, você poderia construir um Instagram, que hoje os afiliados mais experts já fazem isso. Cria um Instagram pro produto dele de afiliado mesmo e posta vários conteúdos lá. E aí, se você redirecionar esse público semelhante pro seu Instagram e eles começarem a gerar engajamento com você, ele vai entrar no seu Pix offline. E aí você consegue, de novo, reanunciar para esse público, entende? Não sei, talvez seria uma estratégia fazer algo desse gênero. É interessante. Normalmente, assim, eu gosto de me afiliar, eu tenho vários produtos que eu me afilio. Só que eu tenho dificuldade dessa parte do lookalike, porque não traz um retorno tão bom. Tipo, eu vendo, mas vamos dizer, 50% de comissão, 40% foi só pro tráfego. Então, não sai um lucro tão bom. Entendi. É muito complicado. Eu acho que em vez de você ficar só dependendo do lookalike, começa a fazer testes de público mesmo. Começa a criar as suas campanhas, as suas próprias segmentações para você começar a encontrar o público ideal. Na hora que você acertar, pimba, só potencializa a verba. Eu acho que é um pouco mais viável você depender de uma lista que é compartilhada com muita gente, sabe? Certo, entendi. Obrigada aí. Show. Quem é que trabalha com gestão de tráfego? Talvez gostaria de ajudar ela um pouquinho mais sobre isso. É que de fato eu sei, né? Sei mexer, mas o meu conhecimento de forma é limitada nesse assunto. Alguém aqui mexe com gestão de tráfego? Acho que não. Show. Tá aqui. Então, eu tô começando, mas eu tô começando pelo Google, pelo AdWords. Não é melhor o que ela tá fazendo? Começar pelo AdWords, depois ela testar isso no Instagram? Porque o Instagram é mais fechado, não é? Depende muito do produto, eu acho, em si, né? Depende muito do produto. Eu acho que dependendo do produto, tem estratégia que se aplica pro Google e tem estratégia que se aplica pro Facebook, né? São públicos diferentes na realidade. Mas é teste também, né? Não deixa de ser um teste. Então tá. Show de bola. Mas já aproveitando você, Renata, já faz uma pergunta então. Diga uma dúvida, uma dor que você tem.
Então, eu tô, na verdade, começando. Eu tô procurando cursos que tem a ver com a minha área, que é saúde, né? Certo. E aí a maioria, não tem jeito. Todos eles pedem CNPJ e eu barrei nisso. Mas aí eu já tô conversando com o contador, já vou resolver. E aí vou começar pelo AdWords, no Google. Legal. Como afiliada. Show, perfeito. Depois eu... Diga, desculpa. E aí depois eu vou tentar vou reforçar no Instagram. Boa. Legal. Você só pensa em ser afiliado ou você pensa em progredir em alguma outra área dentro do digital, por exemplo? Eu gosto muito, muito de design. De design, legal. Boa. Sempre gostei. Show. E antes, quando eu tive eles, eu tava fazendo algumas coisas que usavam o design, né? E aí era bem legal, eu gosto muito dessa área. Legal. Só que aí eu falei, não tá dando lucro, mas na verdade eu não sabia anunciar, não sabia, agora eu tô aprendendo. Eu falei, se eu soubesse tudo isso antes, né, já tinha conseguido dar um passo maior. Claro. Mas aí vamos estudando, a gente vai aprendendo mais. Show. Então, pra finalizar, faz uma pergunta. Começa com como. Manda uma dúvida que você tem. Então, como você é produtor, de que área que você é? Basicamente, eu sou infoprodutor. Como que eu trabalho como infoprodutos? Eu trabalho em todas as áreas. Eu posso pegar você, por exemplo, que tem conhecimento na área de saúde, eu posso fazer um lançamento de um infoproduto seu. E isso é muito mais fácil do que você imagina. Então, eu não sei, por exemplo, como que eu busco os produtos para encurtar o caminho, né? Então, hoje em dia... Como você qualifica os seus afiliados? Ou você não faz essa parte? Da qualificação dos afiliados ou qualificação dos produtos? São coisas diferentes aqui. Das duas coisas. Tá. Depois explicou. Tá. Qualificação de afiliados. Como que eu, Rodrigo Júnior, faço? Normalmente eu faço uma reunião primeiro com a pessoa, conheço a pessoa, mas o processo tradicional que eu tenho é um formulário bem chatinho para a pessoa preencher. A pessoa preenche um formulário, que até então esse formulário vai ser aplicado, e aí ele preenche tudo, eu analiso todo o formulário, marco uma reunião com a pessoa, se a pessoa realmente comprovar se tudo aquilo que ela falou bate com aquilo que tá no formulário, aí ela começa a trabalhar, e aí para qualificar melhor eu tenho uma tabela de gamificação. A cada X% de venda, você ganha X% de comissão, entende? Então, 10 vendas, 10%, por exemplo, 20 vendas, 20%. Então, quanto mais você vai vendendo, mais você vai ganhando. Porque tem muito afiliado... Qual é a plataforma que você usa? Eu não me prendo a nenhuma. Eu gosto de... Se você for perceber, produtores que ganham muito dinheiro, ele tem o mesmo produto em umas 5 plataformas. Eu tenho na Hotmart, eu tenho na Kiwify, tenho na Evermart, eu tenho em todo lugar. Qual que você gosta mais? Eu tava usando a Evermart, me decepcionei. Se vocês forem usar, eu não recomendo, tá? Então já digo aqui a minha sincera opinião, a Evermart, não é a Hotmart. A Evermart desconsidera. A Kiwify nesse momento tá sendo um suporte excelente, paga no mesmo dia e tem uma taxa abaixo da Hotmart. Que legal. Então a Kiwify, desculpa. Kiwify tá sendo pra mim a melhor experiência no momento. A Hotmart, ela já se pra mim, ela já se atualizou muito e a taxa dela tá muito cara. Então, às vezes, fica muito despropenso você usar algo algo muito completo na realidade. Eu não vou falar mal, a Hotmart é uma das referências do mundo, né, querendo ou não. Mas ela é referência para infoproduto. Por exemplo, acho que a Monetize, ela foi a referência para infoprodutos. Acho que foi a Monetize ou a Eduz. Então, cada plataforma tem seus benefícios, seus malefícios. Depende muito da sua análise e do seu querer. Diga, Fabiane. Mas ainda ficou uma pergunta pendente ali para Renata. Como avalia um bom produto? Mas já vamos lá. Diga, Fabiane, o que você levantou a mãozinha? Não, só pegando o gancho do que ela está falando aí, que me veio aqui uma coisa na cabeça e eu acho que faz sentido. Por exemplo, a gente quer automatizar, né? Quando um cliente compra um produto seu
e ele recebe automaticamente aquele e-mail dizendo obrigado, tal. A Monetize, ela tem esse procedimento. Só que a taxa dela é mais alta. Qual a outra maneira de ter isso automatizado sem estar nessas plataformas? Ou tem que estar nessas plataformas para receber esses e-mails automatizados? Calma que agora eu me perdi, eu pensei que você estava complementando, mas foi uma pergunta, né? Repete de novo a pergunta. Não, é complementação, mas com pergunta. Tá, então calma, então faz o seguinte, a gente já vai para essa pergunta sua, deixa eu só responder o que ela tinha perguntado ali do produto. Renata, e para todos, para eu conseguir pelo menos fazer uma análise se o produto é bom, primeiramente eu começo a entrar em todo o funil da pessoa. Página de vendas, aí você simula que clicou, tem como você simular a venda aprovada, aí você vai pro upsell, tem truques para você descobrir se tem upsell, se tem downsell, se tem order bump. Se eles não têm isso, você já tá deixando dinheiro na mesa. Porque às vezes você consegue aumentar muito o seu ticket médio quando o cara tem upsell, downsell, um order bump em conjunto. Porque aí quando o cliente faz a compra, o lead faz a compra disso, ele aumenta a sua taxa de faturamento, tá? E outras coisas que eu faço é entrar nas redes sociais também para ver as provas sociais, ver a autoridade que a pessoa tem dentro daquilo que ela fala, daquilo que ela vende, né? Então basicamente é como se fosse um espião mesmo, você querer analisar tudo. E se passar como comprador, né? Por exemplo, tem página de venda que você entra, a página de vendas está falando de carro, mas ela tem uma cor rosa. Tipo, um exemplo, tá? Já aconteceu. Tem página de vendas que ele fala que é o melhor produto, a promessa, mas o layout todo desorganizado. Um negócio incompatível. Você abre pelo celular, é muito importante vocês abrirem a página de vendas pelo celular. Em média de 60% a 80% de compras é pelo celular, tá? 60% a 80%. Então é muito interessante entrar pelo celular para ver o layout, se bate, se não bate. É mais ou menos assim que eu vou analisando se o produto é bom ou não. Mas os critérios são mais ou menos esses. Não tem nada assim tão robusto. E de fato, o que eu recomendo fazer, né? Se você for se tornar uma top afiliada ou realmente querer vender aquele produto até o fim, ou fala com o produtor. Se o produtor for bom, ele vai liberar o acesso para você ver o conteúdo do negócio. Se não for bom, o cara compra pelo seu link de afiliado e analisa se vale a pena o conteúdo que está lá dentro, entendeu? Tem muito produto que ele é muito bom de promessa, mas quando você entra é uma porcaria. E depois você vai ter dor de cabeça, porque os leads vão chegar, vão pedir reembolso, você vai perder sua comissão e etc. Tá? Agora um ponto que ninguém fala disso, tá? Tem plataformas que liberam isso, como a Hotmart, se eu não me engano, tinha. Você consegue vender produtos complementares por si própria. Então, qual que é o conceito? Cria uma esteira de LTV desses seus afiliados. Como você tem contato direto com eles, cria um banquinho de dados, coloca nome, telefone, e-mail e o produto que ele comprou e quando ele comprou. Tenta identificar os gostos dele e as dores que essa pessoa tem. Como vocês são afiliados, vocês têm cartas na manga, cara. Pergunta pra ele, cara, qual que é a sua dificuldade hoje? Nossa, eu queria aprender design, que nem a Renata colocou. Eu posso encontrar um produto de design e vender pra você. Você tem todos os produtos na mão. Já um produtor, por exemplo, eu vou vender qual? Os meus próprios produtos. Então, às vezes, se a pessoa me falar que tem dores na articulação, eu não tenho esse produto, eu não vou conseguir vender. Só se eu me afiliar no produto em cima da hora. Como vocês são afiliados e vivem disso, se afiliem em produtos estratégicos que fazem parte de um ciclo de dores do mesmo lead. Então, se está vendendo emagrecimento, procura uma sobre receita alimentar, procura uma sobre educação alimentar, procura uma sobre família alimentar, tudo relacionado nesse assunto. Que aí às vezes você pode ir vendendo coisas assim. Quando você for ver, você já está vendendo mais do que um produto para ele. E às vezes não tem que ser desesperado e vender tudo no mesmo tempo. Como eu falei, o LTV é Lifetime Value. É quantas vezes você vende para o mesmo cliente no decorrer da vida dele. Vendeu hoje, daqui um mês chama ele de novo, pergunta se ele está gostando. Pede feedback. Cara, tá gostando? Que legal, olha, tem uma outra promoção de um outro produto aqui para você. A técnica não é vender para mais pessoas, é vender para a mesma pessoa mais vezes. É assim que vocês ganham dinheiro, tá? Ficar conquistando novos clientes vai aumentar muito seu CAC. Vai ficar difícil depois para você manter esse jogo. A Apple não se preocupa em aquisição de novos clientes. Ela vende sempre pro mesmo. Eu tenho 3 telefones da Apple e não compro de mais nenhuma empresa.
Então eles investiram uma vez em me adquirir e tem um lifetime value deles altíssimo por causa disso, tá? Vamos passar para Fabiane. Fabiane, fala sua pergunta complementar, se você lembrar dela ainda. Gente, eu tenho que olhar aqui nas mensagens, né? Vocês estão fazendo perguntas aqui também. Mas diga, Fabiane, eu já vou dar uma atenção no chat aqui. Não, eu perguntei sobre os e-mails automatizados, né? Quando a pessoa faz a compra e ela recebe automaticamente no e-mail dela aquelas informações todas, né? Certo. E a Monetize, ela tem isso. Só que a taxa dela é bem alta. Tem uma outra forma de fazer isso ou tem que ser só mediante essas plataformas? Então, hoje, não só a Monetize libera isso, tá? A Hotmart também já tem isso, e daí se chama página de obrigado, é isso que você quer me dizer, né? A pessoa comprou, tem a página de obrigado. Hoje a página de obrigado, pelo menos pelo que eu sei, em todas as plataformas são customizáveis. Por exemplo, da KiwiFi, quando a pessoa compra o meu produto, ela volta pro meu WhatsApp. A página de obrigado do meu produto é voltar pro meu WhatsApp e mandar uma mensagem no meu WhatsApp falando assim, cara, terminei de comprar o seu produto. Essa é a minha página de obrigado. Porque a gente não tem área de KiwiFi. A minha área de membros é uma área de membros à parte. Então ela precisa entrar em contato comigo para conseguir entrar. Então, para você mandar uma sequência de e-mail, tinha e-mail marketing. Que, cara, isso várias, inúmeras opções. Você recebeu ao menos 25. Que doideira. Tá falando de e-mail, já tá abrindo Peraí aqui que 25 cortou. Desculpa, é a Siri que me mandando aqui uma lista de 25 e-mails. Em relação a e-mail marketing, então, você pode usar esse tipo de estratégia. É só colocar aqui, ó, e-mail marketing na internet, plataformas, ó. Ó lá, temos o ActiveCampaign, Mailchimp, Constant Contact, GetResponse. Meu, um monte, ó. Acabei de colocar no Google, já apareceu várias delas. Aí, claramente, elas são pagas, a maioria. Então, você tem que entrar, ver qual que se enquadra melhor no seu bolso e você consegue criar as sequências de e-mail, o que você desejar. O que eu, Rodrigo Júnior... Mas será que eu consigo, ligar as duas? Tipo, ela comprou, ela já vai receber esse e-mail. Sim. Com as informações do curso que ela comprou. Sim, isso sim. Isso você consegue sim dentro desses e-mail marketing. O que eu, Rodrigo Júnior, recomendo, se você for produtor, tá? Porque se você for afiliado, infelizmente você não consegue alterar isso, porque isso tá dentro das configurações lá do produtor. Já oferta um produto complementar. Vende um upsell, vende um downsell, vende um cross-sell, alguma coisa, tá? Não deixe ele comprar uma única coisa, porque você está deixando dinheiro na mesa, tá? Aqui, ó, a Raqueline colocou, ó. Tem, ó, meu Mailchimp, que ó lá, viu? Envia e-mail de marketing gratuito, por exemplo, ó, viu? Ou o snoivo.io. Acho que é isso, né? Então existem sim diversas plataformas que fazem isso e é super simples de configurar. Eu particularmente recomendo, o cara terminou de comprar, manda ele já para outro produto, porque, cara, ele tá quente. Ele acabou de pagar. Se você fizer uma boa oferta, consequentemente, ele vai comprar de novo, tá? Ah, você vendeu um produto barato de de 100 reais e acha que não vai conseguir comprar, que talvez o público não é ideal para isso, vende um downsell, vende um e-book de R$ 9,90. Pelo menos você já está fazendo um complemento na venda, entende? Diga, Raqueline. Obrigada. Tamo junto. Sobre isso daí que você está falando de ter vários produtos para o cliente escolher, eu fiz um tráfego para o lançamento de um curso que eu lancei. Legal. E eu vendi o curso e na página ali de obrigado tinha outro produto. Boa. Então, algumas pessoas clicavam para comprar o curso. Ah, eu não tenho dinheiro para o curso, mas ia lá embaixo algo mais acessível. E eu vendi mais esse produto que estava ali embaixo do que o próprio curso. Viu? Uau. Show de bola. E eu não sabia dessa estratégia. Daí, eu pesquisando, uma pessoa falou que tinha como colocar vários produtos lá embaixo. Depois que eu coloquei, aí, vamos dizer, eu estou ofertando um, mas tem vários outros ali e eu estou vendendo os outros também junto. Viu? Muito bom. Um exemplo na prática, viu, E você gente? colocou junto com esse e-mail marketing? Não. Não, o e-mail marketing eu uso separado, depois da outra venda. coisa. Sim.
é pós-venda na realidade isso. Quando o cliente passou todo o funil, não tem mais o que comprar, aí sim, você começa a mandar os e-mails marketing para ele falando, olha, parabéns, tá aqui a aquisição disso. Entendeu? Mas show de bola, Raqueline, parabéns. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, vocês podem levantar a mão, que aí em breve, vocês com a mão levantada, eu já pego e já chamo, tá? Enquanto isso, deixa eu perguntar aqui, ó. É igual o Mário, ele disse, né? Então é o Luigi. Acho que deve ser assim, não sei. Eu gostaria de perguntar se vocês sabem sobre o mercado Asas, que diz que vai revolucionar o marketing digital. O Asas, pelo que eu sei, que a galera vem comentando muito sobre ele, é pela forma de pagamento. Então, por exemplo, hoje quando a gente fecha a parceria ou fecha um contrato com um cliente, se você for depender muito do seu contratinho lá, você manda o contrato, a pessoa assina virtualmente, cara, é um risco imenso, ele provavelmente a taxa de te pagar é baixa, é uma dor de cabeça que vocês têm. Quando vocês configuram no Asas e ele passa por todo o processo de cadastro, você faz todo o negócio certinho lá, é você com a plataforma com o cliente. Então o cliente meio que se responsabiliza em ter que pagar aquilo lá. Então é uma forma um pouco mais segura de vocês conseguirem receber o dinheiro pelo trabalho que vocês fizeram. Não importa se é social media, se é design, se é web design, o que seja. Mas você vendeu algo e tem um prazo determinado há mais de 2 meses, digo eu, na minha concepção, coloca no Asas para ele controlar o recebimento desse pagamento. Tá? Hoje em dia é muito difícil você confiar na boa fé das pessoas em, eu vou te pagar no Pix todo mês, que, cara, não vai, esqueça isso. Se ela depois de um tempo não gostar mais, ela vai parar e você tá lascado. Então não sei se é essa a questão, mas o Asas acho que tem a finalidade exclusiva para isso, de pagamentos, né? Não sei se alguém quiser abrir o áudio para complementar também sobre essa pergunta, se sintam à vontade. Se alguém usa também, eu particularmente não uso o Asas, tá? Não por enquanto. A Benilde também colocou isso sobre o Asas, acho que já respondi. Como iniciar as vendas na net? Quais os primeiros passos? Boa pergunta. O primeiro passo, eu gosto de trazer uma metodologia assim bem fundamental, que se chama PHD. O que é o PHD? Paixão, habilidade e dinheiro, ou demanda, tá? Dinheiro ou demanda, é igual as duas coisas. Então, habilidade, paixão, né? PHD, paixão. O que você gosta de fazer? Por exemplo, a Renata ali, tá? Vou usar ela como exemplo. Ela é da área da saúde, né, Renata? Só confirma, faz um joinha se era isso, se eu não me enganei. Isso, da saúde. Então ela tem uma paixão, que é a área da saúde. Porém, ela tem habilidade nesse assunto também. Se a gente começar a conversar sobre a área da saúde, ela vai saber falar comigo muito bem daquilo. Então, se ela se afiliar num produto sobre isso, que é o que ela quer fazer, cara, independente o lead que vier e perguntar perguntas sobre aquilo, ela vai saber falar muito bem porque ela já trabalhou nessa área. Então ela tem habilidade para falar disso. E consequentemente, será que existe demanda nessa área da saúde? Sim. Então se há demanda, há dinheiro. Então ela consegue dar o primeiro passo dela e começar a fazer as primeiras vendas. Eu acredito que esse seja o processo fundamental para você começar a se encontrar pelo menos no digital, sabe? Entender qual é o seu PHD. Faz sentido isso pra você, Benilde? Diga pra mim. Abre o seu áudio aí, por favor. Ou se não era isso que você queria. Que também essa pergunta é muito ampla, né? Mas diga. Não, boa tarde. Boa tarde. Fez sentido pra mim. Legal. Eu sou da área da educação. Eu acho que até falei com você um pouco no privado há muito tempo. Que eu quero fazer um e-book na área da educação, do perfil do professor da educação infantil. Legal. Eu gostaria de saber então, nesse caso, é mais fácil eu permanecer na área que eu estou atuando ainda, né? Exato. Porque assim, como eu trabalho na escola de manhã e de tarde, eu estou querendo trabalhar em um horário na internet, porque pega muito meu tempo, e quase não tenho tempo para os meus filhos.
Eu ensino, ajudo uma equipe a educar, cuidar de crianças, mas eu também percebo que os meus filhos acabam ficando um pouquinho para trás. Me responda uma É isso. coisa. Qual que é o seu público-alvo? O público-alvo onde eu trabalho ou o que eu quero alcançar? Não entendi. Daquilo que você quer vender. Estamos falando das suas vendas. Ah, tá. São na área professores da educação infantil. Porque é uma área em que eu já trabalho mais de 10 anos, é uma área que eu já tenho experiência, lidero, sou gestora de uma escola. Tá. Então é uma área em eu tenho uma bagagemzinha um pouquinho. Me responde uma coisa, ó. Vamos fazer um bate-volta aqui, ó. Quantas pessoas, eu te pedi pra você listar o nome das pessoas. Quantas pessoas você conhece dessa área aí? Que você pode listar o nome delas. Fala, eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Quantas pessoas você conhece? Nessa área, mas não sei, que eu conheço pessoas da área da educação, que você fala, ou pessoas... Não entendi tua pergunta. Do seu público-alvo. Dentro do seu público-alvo, quantas pessoas você conhece? Você pode listar o nome delas. Quantas são, mais ou menos, em média? Ah, tá. Nesse caso, as pessoas que eu trabalho, os professores da minha equipe, que são mais de 20 professores, é isso? As pessoas que eu tô liderando? Não, mulher. É o seguinte, ó. Você tem um e-book, certo? Vamos alinhar aqui as expectativas. Não, eu ainda não tenho, Rodrigo. Eu tô querendo. Tudo bem, vamos destravar. Você não quer vender? Bora. Então pronto, então. Me responde que você vai destravar as vendas hoje. Você tem que me responder uma coisa. O seu e-book é pra quê? Qual que é a transformação que esse e-book traz? Tá. Para os professores, voltado para o perfil, um bom perfil de professores da educação infantil. Porque eu já percebi que professores da educação infantil, pela minha experiência, elas acabam sendo assim, não desempenhando um bom trabalho por vários motivos. Tá bom, legal. E aí, O que você tem que fazer agora? Isso. Qual que é o objetivo? Você tem um produto, você tem uma solução. Você tem que listar no seu papel as pessoas mais próximas que você conhece que tem essa dor e que queira comprar esse produto. Tá. Aí o que você vai fazer? Você vai gerar valor primeiro. Chama essa turma todinha para um grupo de WhatsApp e fala assim, ó, eu vou gerar valor para vocês em 7 dias. Em vez de você vender um e-book, vende uma mentoria para esse turma, uma mentoria em grupo. Acabou, você vai faturar 3 vezes mais. Você entendeu como faz? Entendi. É bem simples. Eu vou listar pessoas com essas... Eu entendi. Eu vou listar pessoas com essas necessidades. Exato. Que a pessoa quer comprar o seu negócio. Por exemplo, o mecânico, ele vai citar um cara que é dona de casa? Não, ele vai citar um cara que tem um carro. Entendi. Por quê? Porque o cara que tem um carro provavelmente vai quebrar o carro algum dia e vai precisar de quem? Do mecânico. Então você tem que listar pessoas que queiram comprar o seu produto. E aí o que você vai fazer quando você tiver essa lista? Você vai entrar em contato com eles, ofertando o seu produto. Falando, mas em vez de você ofertar o serviço direto, você oferta um período grátis. Fala, olha, vem comigo aqui, durante X período de tempo eu vou gerar valor na sua vida. Entendi. Então ela pode focar também em educação ou identificar crianças autistas na escola. Perfeito, tudo isso você vai trazer dentro do seu grupo, criança, entende? E as professoras não percebiam, é uma deficiência muito grande. E não é só escola pública, a maioria que eu atendi era de particular, porque nem todo mundo tinha dinheiro para pagar uma clínica, né? E a clínica triplicou em meses do tamanho dela, tipo, tinham 3 prédios, tanta criança que tinha para atender. E aí eles começaram com um programa que eu achei bem bacana, que era para alfabetizar as crianças que estavam num nível um pouco mais melhor dos autistas que tinham na clínica, e era bem legal. Os alunos que não tinham habilidades, as competências da alfabetização. Isso. Era como se fosse um reforço da escola. Uau. E aí eles trabalhavam junto com a escola. Tinha uma pessoa que ia na escola para associar as atividades de acordo com o que eles estavam aprendendo para reforçar na terapia. Era muito legal. É tipo uma sala de recurso, não é isso? Mais ou menos, eu acho. Mas aí você pode fazer para as pessoas fazerem em casa, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma terapia, é muito caro.
Tá bom, obrigada. Muito bom, Renata. Olha, tava olhando pro lado que eu não consigo ver ela, né? Que ela tá com a câmera desligada. E só agora que eu percebi que você que tava complementando a resposta. Até me buguei aqui, mas tudo bem. Só pra finalizar, Benilde, qual que é o objetivo disso? Talvez você nem realize vendas para esse pessoal que tá perto de você, mas você vai validar e construir melhor o seu produto, entende? Porque você vai perguntar para eles quais são as dores que esse público tem, quais são os desejos, quais são os objetivos, se o ticket que você está ofertando, se está alto, baixo ou médio, se está interessante ou não. Então você vai começar a lapidar seu produto para que ele esteja pronto para você vender em alta escala para outras pessoas com o mesmo interesse, entendeu? Entendi. É uma fase de teste, de experiência para poder mostrar os resultados. Exatamente. E também, enfim, no e-book, numa mentoria, mostrar que há resultados com pessoas que já testaram, é isso? Exato. Isso se chama MVP, mínimo viável do produto, tá? Que é quando você faz uma fase de validação para ver se o negócio vai ou não vai, se funciona ou não funciona, tá bom? Rodrigo, eu posso contribuir também com essa resposta? Claro, irmão. Com 100%. No caso? Vamos lá. Denilde, vou te passar também. Eu também mentoro pessoas que vêm com essa mesma dor. Assim, chega do zero. Adailton, como é que eu começo a fazer dinheiro? E pior ainda, as pessoas me contratam e ainda falam que tem uma dívida de X, né? Então, tipo assim, bota o leão na cola. Vamos lá, Denilde, exercício. Você vai pegar tudo que você já trabalhou na vida e trabalha e você vai fazer um exercício. 5 coisas que você pode fazer, seja prestar serviço, seja ensinar, seja, no caso, produzir um conteúdo, no caso de um e-book, faz uma relação, lista 5. De 5, você vai eliminando. Olha, eu não faria uma mentoria, eu não faria isso, tudo mais. Você vai chegar em uma. Depois de você criar essa lista de 5 coisas, você vai prototipar isso. Ou seja, se você tem uma mentoria, quer vender uma mentoria, quantos encontros? Quantas horas? Quantos dias? Qual vai ser o preço? Né? Qual o público-alvo? Que eu chamo isso de você colocar numa embalagem bonita. Porque, na verdade, todo mundo tem um produto a se vender. Todo mundo. Então, muita gente pensa que não vende porque não tem dinheiro. E na época do escambo, não existia dinheiro, né? Há um tempo atrás, não existia dinheiro, não existia cédula. E as pessoas já vendiam. Então, hoje, o café, o arroz que a gente trocava por gado, por outras coisas, muitas vezes o café está aqui, ó, é o capital intelectual. Provavelmente, qualquer um aqui, das 12 pessoas que estão aqui online, tem pelo menos mais de 1 milhão em estoque. Já tem, eu posso dizer, com certeza. Já tem mais de 1 milhão em estoque. Então, assim, precisa colocar isso numa embalagem bonita, que é, no caso, a mentoria, o e-book, colocar numa embalagem bonita, criar uma identidade visual, botar isso de uma maneira palatável que você vai oferecer e a pessoa vai ver que aquilo existe. Olha, o nome dessa mentoria é Aprenda a Educar Crianças em 5 Encontros. Ou então, no marketing digital tem muito do ímpar, né? 3 dicas infalíveis para treinar crianças para o futuro. Os 5 passos para ter um filho que é um adulto de sucesso. Se eu oferecer isso na minha porta, eu que tenho criança pequena em casa, eu compro na hora. Eu entendeu? também. Eu compro na hora. Que o que eu quero para o meu filho é isso. Para o pequeno aqui de casa é isso. Então, assim, o professor, digamos assim, a dor de todo professor, seja do público ou privado, ganha pouco. Ensina muito, sabe muito, ganha pouco. Então, assim, como multiplicar sua renda ensinando, fazendo o que você ama? Olha só, que mentoria matadora. Então, assim, colocou isso numa embalagem bonitinha, vendável, palatável, aí é criar isso que o Rodrigo falou, que é o quê? Funil de venda. O que é o funil de venda? Lista, contato, sessão inicial, reunião inicial e fechamento. E aí, isso aí, a conversa vai longe, mas para me estender muito, é basicamente isso, né? Muito bom. Eu penso que, assim, é um passo a passo simples, básico, que eu mudo meu nome, eu, Adailton Júnior, tudo que eu construí em todas as empresas que eu tenho no nosso grupo, em qualquer lugar do mundo, porque muita gente pensa, não, isso só funciona no Brasil, só funciona na Bahia, funciona em Portugal, funciona com português, funciona com inglês, funciona com africano,
funciona com alemão, funciona com gente da Suíça. Qualquer Então, um. assim, é no mundo inteiro, funil é funil, venda é venda, dor é dor, necessidade é necessidade e dinheiro é dinheiro nos 4 cantos da terra. Muito bom. Cara, parabéns, show de bola. Uma explicação espetacular. Eu não me aprofundei muito em falar de funil, falar desses conceitos um pouco mais avançados, que talvez ela ia se perder um pouco, mas foi ótimo, espetacular. Você conseguiu trazer um conceito maravilhoso. Eu ia falar uma coisa para complementar, só que agora fugiu aqui na minha cabeça. E quando voltar, eu complemento aqui para ela. Mas ficou claro para ti, Benilde? Conseguiu entender quais são os seus primeiros passos? E que passos são esses, hein? Ficou, que passos, mas tudo tem que ter um início. Show. E aí eu vou em frente. Lembrei agora. Era essa resposta que você tinha que me dar para me lembrar o que eu precisava. Quando você me dá essa resposta aí, tudo tem um início, isso significa que você acabou de me falar assim, ó. Eu não sei fazer. Vocês falaram tudo, mas eu não sei fazer. Foi tipo isso. E aí, quando você me responde isso, que tudo tem um início e você não sabe fazer, quando você não sabe o como, não corre atrás do como. Ele vai travar seu cérebro. Procura o quem sabe. O quem sabe vai te trazer a rota, o caminho, o método, passo a passo, o GPS. Você só segue. Então, se você não saber o como, seu cérebro bloqueia. Cuidado. Procura o quem. O quem, ele vem através de onde? Network. Tá? Por exemplo, aqui, ó. O nosso querido... ai, caramba, o nome dele aqui de novo vai fugir. Adailton, por exemplo, pelo que eu já percebi, ele dá mentorias disso. Então, se você não sabe o como, procura o quem. Ele sabe o como, ele sabe o como e ele é o teu quem. Então, ele vai te trazer todo o método resumido, direto, para você pegar e aplicar e ter resultado, tá? Então, Rodrigo, e como networking é servir, eu já quero ofertar na vida da Denilde uma mentoria de 1 hora aí, ó, gratuita, tá? Um investimento meu na tua vida, né? Porque muita gente pensa que network é eu chegar e aí, gente, estou vendendo aqui, quero o dinheiro de vocês, se não comprar de mim, nunca mais vem. Não é. Eu quero começar servindo vocês, entendendo como que eu posso ajudar na vida de vocês. Tá bom, Denilde? Então, só pegar meu contato aí com o Rodrigo aí. E vai ser uma honra poder saber mais. E aí, em 1 hora, a gente consegue colocar esse método em processo e tudo mais, fazer acontecer na tua vida, tá? Obrigada. Uau. Obrigada, ainda bem que o L3 Club, ainda nem preenchi a ficha, não é porque eu não quero preencher muita coisa, muito grupo, muita mensagem. E aí, muita coisa na escola, e aí a primeira vez que foi colocado, eu já tinha apagado, porque eu apago um monte de mensagem. E aí, mas eu ainda vou preencher, Rodrigo, a ficha e tudo. Tem que preencher, porque senão vai chegar... Eu já vi lá a mensagem. Isso, senão vocês vão perder acesso. Que eu vou tirar todo mundo que não preencheu o formulário. Tá bom. Então tá, daí eu vou te chamar no PV e eu agradeço muito. Tamo junto. Bom a todos que contribuem. Maravilha. Eu deixei meu WhatsApp aqui no chat. Pode, né, Rodrigo? Pode, irmão. Tá tranquilo. Quem quiser chamar ele, pode chamar ele. WhatsApp no chat. Tá bom? E o conceito, qual que é o princípio disso que a gente aprende? O network, o princípio do network é ser interessante antes de ser interesseiro. Ele vai vender alguma coisa? Óbvio que vai vender alguma coisa, mas ele está gerando valor na mesma. Nessas 1 hora você consegue aprender muita coisa, você vai conseguir dar seu start inicial. Então o networking se trata disso, gere valor, depois você cobra alguma coisa. O erro de hoje em dia é a galera querer vender e depois querer te ajudar. Cara, ninguém vai fazer desse jeito. Ninguém vai querer te confiar, ninguém vai querer fazer nada. Por exemplo, o meu grupo gratuito lá, né? Que é o L3 Club, a gente está mais de 15 dias entregando masterclass gratuitas, que tem gente que só por conteúdo que tá lá custa R$5.000, R$2.000 por uma masterclass que a galera tá assistindo. E ninguém paga nada por aquilo. É óbvio que a gente tem um clube que é pago? Tem, mas vocês podem sim ir contribuindo, ir aprendendo e ir crescendo, tá? Mas show de bola. Adailton, meu Deus, que nome difícil, moço. Adailton. Eu vou te colocar no nosso grupo. Vou ensinar a técnica. Repete 3 vezes. O como fazer amigos e influenciar pessoas. Boa. Adailton. Repete 3 vezes. Adailton. Adailton. Não esquece mais. Boa. Aqui, ó, livro de cabeceira. Ó. Boa. Quando você preencher o nosso formulário de inscrição também,
eu vou colocar você no nosso grupo de network. Não precisa ficar mandando contato aqui não, gente. Vocês conseguem se conectar todo tá mundo bom. no mesmo grupo lá, tá bom? Até a Renata, tá que eu bom. acho que não faz parte, Renata, você manda um oi pra mim, que você clicou no link de alguma mensagem que eu mandei num dos 3 grupos. Manda um oi que você preenche o formulário de inscrição, que é um formulário bem básico, só pra estar dentro dos conformes dos termos e condições, aí você já vai participar do grupo lá e se conectar com a galera toda, tá? Vamos continuar, gente. Estamos quase no finalzinho. O tempo tá passando voando aqui. Vamos terminar hoje no time exato, que eu tenho um monte de tarefa para fazer. Vocês não imaginam a correria que eu tô. Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, levante a mão e capricha na pergunta que eu capricho na resposta. Eu e vocês também, né? Quem que tem dúvida? Quem é que tem dúvida? Ninguém? Tá todo mundo com a vida feita? Vamos. Adailton. Eu posso perguntar? Pode, claro. Aí, tá vendo como lembrou? Tá vendo como lembrou? Muito bom. Legal. Então, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, porque assim, a gente tem dores em todas as etapas da nossa vida. Então, eu queria saber como que a gente tem paciência, né? Às vezes com pessoas que estão numa frequência diferente, se alguém está vivendo isso nesse momento, como quando a gente chega num certo nível de jogo, a gente já tem alguns negócios, como que a gente encontra pessoas com garra, obstinadas, gente que quer vencer para andar do lado da gente, sabe? Porque por mais que a gente frequenta grupos de network, anda em todo canto, se conecta e tudo mais, parece que quanto mais a gente cresce, eu não sei se eu tô ficando chato ou tô ficando ruim, mas parece que a média tá ficando 1 para 5 mil, né? Então, eu não sei se é uma dor minha, o erro tá em mim, eu estou aberto também a feedback, tá? Nesse sentido, mas é uma dor que eu tô passando, porque assim, eu senti que eu cresci, eu cheguei num certo ponto que assim, tá difícil encontrar gente para andar junto. Legal. Faço os negócios, as pessoas andam, mas quando chega um tempo já, tipo assim, não é a mesma frequência, obrigado, um forte abraço para ti. Boa. Ó, algo bem simples e lógico. Eu gosto de dizer que eu gosto de dizer que tudo na vida é muito lógico. Pensa comigo, quantas pessoas são bilionárias na Terra? Quantas pessoas? Quantos por cento da Terra é próspero, né? Dizem assim. Quantos por cento? Menos de 1%. Bilhão, menos de 1%. Imagina, se pra você tá difícil. Bilhão. Imagina se pra você tá difícil e tá crescendo agora. Tá começando a tomar forma agora. Imagina pra esses caras que tem bilhão e existem 8 bilhões de pessoas na Terra e tem 1% só de grupinho que eles podem conversar. Então qual que é o conceito disso? Quanto mais você crescer, cara, menos pessoas você vai ter. Isso é normal, você tem que entender isso. Você vai começar a crescer, a quantidade de pessoas vai diminuir. Pensa comigo assim, ó. Você tá numa corrida, todo mundo tá aqui, ó, numa corrida. Deu start. Pip, todo mundo começou a correr. Tem gente que vai parar de correr, cara. Você tá correndo. Nem todo mundo consegue aguentar a corrida. Então é normal que cada vez mais longe, menos pessoas vai estar correndo com você. Nem todo mundo tem o mesmo fôlego. E é por isso que é difícil de encontrar a galera. Imagina 8 bilhões de pessoas saindo na mesma jornada. Não é, claramente ninguém nasceu no mesmo dia, né? Porque tem gente nascendo hoje, um monte de gente nascendo hoje, um monte de gente morreu ontem, morre hoje, etc. Mas deu pra entender a lógica, né? Então, um monte de gente deu pip e começou a correr. Cara, eu tenho 23 anos, você tem quantos anos? Eu 29. Você tem 29, eu tenho 23. 29 anos e 2 meses, exato. Aí, que doideira. 29 anos, 2 meses e quase 7 horas. Esse daí tá realmente ansioso. Tá cronometrando tudo. Que gestão do tempo é essa? Então, o que eu quero te resumir? Cara, é normal, velho. Tem um monte de gente que tá na sua idade, que tá perdida. E tem uma pequena minoria que tá crescendo. Imagina eu. Pensa comigo, um jovem de 23 anos construindo um projeto revolucionário desse, onde está impactando. No meu formulário só tem gente acima de 30 anos, cara. O meu formulário só bate. Eu sou mais de 35, parabéns. mais de 40, mais de 35, mais de 40. O que eu sou, um de 23 no meio dessa turma? Parabéns, bicho. Você entende? Parabéns mesmo.
É como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e fizesse assim, ó, ziu, e entrado lá na frente deles e falar assim, cheguei aqui, tô aqui. Entendeu? Então, é normal. Quanto mais você cresce, menos pessoas você vai ter. Eu não ando com gente da minha idade, porque a gente da minha idade não fala o que eu falo. E as pessoas que falam o que eu falo, infelizmente, não estão aqui na minha região. Ou estão em Alphaville, com gente muito mais próspera. Por exemplo, o Marcos Paulo, que é o cara que anda com o Paulo Marçal. O cara não tá aqui em Portugal, no interior de Portugal. Aqui no interior de Portugal, acho que não tem ninguém muito próspero, assim, que tem que andar na mesma frequência. Então, eu acho que é isso. Agora, para responder em relação a... Nossa, tem gente com muita baixa frequência na minha região. Eu vou dizer pela experiência minha esposa, minha família, meus sogros, que não acreditam uma vírgula daquilo que eu falo e acham que tudo isso daqui é história para enganar bobo. Tá? Eles pensam isso, mas não entendem, é normal. Você tem que pensar no quê? Sim. Pensar no quê? Você já fez alguma artes marciais? Acho que isso é o princípio da vida. Já fez ou não? Eu não cheguei a ser praticante. Fiz poucas aulas, assim, kickbox, fiz Muay Thai, fiz um pouco de capoeira, mas não cheguei a ser praticante mesmo, não. O que eu vou te falar? Eu nunca fiz, mas depois que eu apanhei na rua, eu comecei a fazer e eu comecei a entender uma coisa. O pessoal tá dando risada, mas é real. Mas eu comecei a aprender uma coisa. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, tá? E o cara do faixa preta do jiu-jitsu, quando ele aprende os movimentos, hoje eu sei fazer bastante coisa de jiu-jitsu, tá? Você começa a se sentir muito superior. Quando você vai na rua assim e o cara te chama pra briga, você olha pro cara desse e fala assim, cara, eu nem vou mexer com você, mano, porque se eu mexer com você eu vou te quebrar em 3. Então o que acontece? Você começa a perceber que você tem superpoderes. Então qual que é a ideia disso? O cara que ele tem faixa preta no jiu-jitsu, ele é proibido de brigar na rua na realidade. Ele nem pode. Pelo clube dele, digamos assim, né? Por lei, se ele quiser, ele faz. Conduta, né? A disciplina isso, ali. Exato. É do clube. Porque se ele quiser, ele faz. Mas ele começa a entender que, tipo assim, ele e um outro adulto que não sabe, é como se fosse uma criança na frente dele. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Eu olho pra minha esposa fala, nossa, isso não presta. É que você tem que arrumar um trabalho, que você tem que trabalhar pros outros, senão você tá lascado. Eu olho pra ela e falo, tá tudo bem. Eu te perdoo. Tipo isso, eu te perdoo, tá tudo bem. Uma hora o meu resultado vai curar você. Tá ok, você tem que saber blindar seus ouvidos, tá? Por que tem que saber blindar nossos ouvidos? Nosso corpo é 80% de água. 80% de água. Faz o teste. Pega a garrafa de água e começa a falar todo dia porcaria pra ela. Ela vai ficar escura naturalmente, tá? Faz um teste. Tem aí no YouTube, teste do arroz. Sim. Então, se você não souber fazer o CCC, que é o que o Pablo Marçal ensina, capta essa energia, canaliza ela e converte, moço. Se você segurar, você vai explodir, você vai travar. É como se fosse um elástico. Vai criando várias camadas, tem uma hora que você não consegue abrir mais. Então, entrou um elástico, corta. Puf, estoura. Puf, estoura. Puf, estoura. Essa é a minha dica, tá? E outra, uma coisa complementar. Se essa pessoa não... Por exemplo, a minha esposa, ela não valoriza. Sabe o que eu faço? Eu não vou dizer que eu entro na cabeça dos outros, não. Mas eu começo a falar com a amiga dela, com a tia, com a avó. Começo a dar ensinamento pra eles veem o conteúdo em mim e falam, nossa senhora, seu marido é tão inteligente, cara, eu queria muito andar com ele. Aí começa a ver isso e fica incompatível. Cria edificação. Aí ela fica falando, caraca, mas é só eu que não vejo meu marido assim? Entendeu? E eu faço isso propositalmente. Sim. Aonde eu vou, aonde eu piso. Aonde eu vou, eu começo a falar de um jeito... A pessoa fica assim, caraca, mas como? Entendeu? No meu caso, tipo assim, eu realmente fiz um processo muito forte assim, de desconexão, sabe? Eu não ando com gente escassa, eu não ando... Nesse tipo, graças a Deus, minha esposa é minha sócia em todas as minhas muito empresas. Bom. Tem uma mentalidade mais doida que eu, sabe? Parabéns. Só que no meu caso, já tá entrando na esfera de negócio mesmo, sabe? Até os mentorados, até tipo assim, eu caço nos meus mentorados uma oportunidade de gente para entrar dentro do ecossistema, que eu já tô pensando em coisa grande, sabe? Tem empresa no Brasil, tem empresa aqui em Portugal, tem coisa assim, já vou caçando neles, mas até a frequência, porque, tipo assim, eu vou falar de problema que nem a gente tá aqui em Portugal, a gente vai falar de um problema, cara, nesse investimento aqui a gente vai entrar com 5 mil euros, com 10 mil euros e tudo mais.
Você fala isso, para quem tá no Brasil, a pessoa já dá um pulo para trás. Eu já tô fora, porque eu não tô tendo nem R$100 para pagar minha conta de luz, sabe? Então, tipo assim, já tá entrando nessa esfera empresarial. E aí, claro, tô me conectando com gente diferente, Londres, Suíça, que já tem uma frequência diferente, mas, cara, é muito difícil. Você se conecta com 50 pessoas para encontrar um, e vai ver que desse um, sabe? Então, mas eu realmente, o que você falou aí da corrida, eu falei, putz, Eu vou te dizer... é isso, velho. Eu vou te dizer uma coisa melhor. Desculpa te cortar, mas uma coisinha melhor. É o seu network que tá fraco, moço. E tem uma coisa aí, que você tá entrando nos seus mentorados, cuidado, tá? Que eu tô prestando atenção nisso no meu clube agora. Quem erra em seleção, gasta o dobro em treinamento. Agora, uma atenção muito importante para os seus sócios, e você falar, não tô encontrando gente, cara, hoje é muito fácil de encontrar pessoas que estão assim, no nível high, que nem eu falei. Se eu quiser me conectar com o Marcos Paulo, cara, é de boa conectar com ele. Vocês não tem o Instagram dele? Só mandar mensagem pro cara. Se ele vai responder ou não já é outra coisa, mas você tem contato com ele. Tem meios de você chegar no Pablo Marçal. Hoje eu consigo me conectar pro Pablo Marçal por uma pessoa. Eu falo com uma pessoa, essa uma pessoa chega no Pablo. Então, hoje a internet é disruptiva. Isso daí de eu não encontro gente é network fraco. Tem várias comunidades de network que você paga 15 mil, 8 mil, 20 mil reais. Você tá num grupo seleto de gente 5 estrelas, tá? Tem vários grupos desses. Rodrigo, eu pago 1.500 pra estar num grupo assim meia boca. Eu respeito, mas assim, só a nível de troca de experiência, sabe? Claro. Assim, troca de experiência, eu sei. Show. Por exemplo, a pessoa que diagramou o meu livro é a pessoa que diagrama o livro do Pablo. Aí, sabe? Show. Eu entendo que tem isso, só que o que eu penso, o Rodrigo? Vamos ser honestos aqui, eu falo isso pra você e falo isso pro Pablo. Claro, com certeza. O Pablo quer fomentar o ecossistema dele. Com certeza. Ou ele quer incorporar minhas empresas, tudo pra mim trabalhar dentro do ecossistema dele, ou então, tipo assim, eu me conectar com ele, claro, posso conhecer, podemos nos apoiar, tal, ele pode me conectar muita gente, mas, tipo assim, ele não vai querer, tipo assim, trabalhar junto comigo nos meus negócios. Mas expande a mente. Então, mas assim, não, com certeza, mas o que eu digo? É que, assim, falta gente, é gente que quer construir junto, entendeu? É gente que quer andar lado a lado contigo, construir junto, investir junto, andar junto, porque ou a pessoa, ela quer pegar a coisa pronta e não investir nada e pegar carona na coisa pronta, Legal. Ou então a pessoa já está consolidada, troca de experiência, tá? Sim, claro, não estou falando aqui, ó, tá, troca de experiência, não estou dizendo que não existe, Estamos aqui para isso. É isso, né, assim, ou a pessoa está no nível abaixo, ela quer chegar, quer pegar a coisa pronta, investindo menos, ou a pessoa está no nível acima e, tipo assim, você... Ou ela abocanha toda a tua operação e tu meio que trabalha para ela praticamente sendo um empresário, ou então é esses dois tipos de gente que eu tô encontrando. Mas, enfim, cara, eu não vou parar, tô aqui, né? Vamos com certeza. Ó, a minha última dica pra gente fechar esse loop aí, pra gente dar oportunidade pra Fabiana e a Elza, pra gente encerrar nosso Hot Seat. Eu fiz isso e eu aconselho você a fazer isso, mas isso é muito individual. O Pablo Marçal diz, né, que ele tem 5 perguntas estratégicas que ele faz e ele conhece qualquer um. Eu construí as minhas 5 perguntas estratégicas. Cada um constrói a sua, porque é muito individual, depende muito daquilo que você faz. Eu aconselho você fazer essas 5 perguntas, olha, você precisa entender sobre o comportamento humano. Exatamente, Raqueline, isso é um ponto principal. As minhas 5 perguntas incluem isso. Tá? Eu pergunto como que é o tipo dela, se ela é uma pessoa dominante, se é uma pessoa influente, cautelosa, é uma pessoa muito visual, muito auditiva ou é muito sinestésica. Eu começo a entender o comportamento dela, se é uma pessoa muito agitada. Eu faço 5 perguntas, essas 5 perguntas eu identifico exatamente quem a pessoa é antes da gente começar a fazer alguma coisa. Cara, não passou nessa primeira fase? Tchau, tá? Define essas 5 perguntas, é muito de boa de você conseguir construir. Tenta se questionar primeiro, se entenda. Pergunta pra sua esposa, qual que é o perfil de gente ideal pra andar com a gente? Será que é uma pessoa que segue uma religião? Uma pessoa hiperativa? Uma pessoa mais calma? Uma pessoa que tenha visão estratégica? Uma pessoa que tenha dinheiro ou que tenha um bom coração? Tudo depende. Se você for começar a listar, você vai começar a encontrar essa pessoa com mais facilidade. Por exemplo, hoje pro meu time comercial, eu não tô procurando gente que tem dinheiro, mas sim que tem um coração ensinável. Porque se tiver um coração ensinável, eu planto no coração dessa pessoa como que ela quer e como eu quero que tem que ser feito,
e ela consegue semear aquilo com muito mais facilidade e ter mais frutos. Então depende muito da sua estratégia, do jeito que você pesquisa e etc. Tá bom? Show? Show de bola. Obrigado. Mas é nóis, irmão. Agradeço. Tamo junto. Isso daqui é um processo construtivo e é exatamente isso aí que a gente tem que fazer, tá bom? Compartilhando realidades, experiências e assim por diante. Mas vamos lá, Fabiane. Fabiane ou Elza, não sei quem tava primeiro. Só ia complementar o que você disse da sua esposa, não sei o que, não sei o que. Legal. Olha a estratégia que eu usei para a família. Eu desenvolvi um método, né, que se chama transformação de mentalidade. Falei assim, mãe, eu vou dar uma mentoria, são 4 encontros. A senhora poderia assistir para me dar um feedback e tal, não sei o quê. Show. Então, eu incluí ela na minha mentoria para ela me ver, me assistir. Na primeira aula, ela desligou, saiu e tal, ela me ligou. Filha, que é isso? eu tenho um vídeo dela. Eu tenho um vídeo dela, depois eu vou publicar lá no Instagram, o depoimento dela dando da minha mentoria, de mim e tal. Então foi a estratégia que eu criei em relação à família para que ela... Por quê? Porque a minha mãe aí vai falar para minhas irmãs, vai falar e vai plantar a sementinha, porque se a gente só fala, as pessoas não acreditam, elas acreditam no resultado, né? Exato. E às vezes o resultado não é só vender. Claro que eu não ia vender mentoria para minha mãe, mas eu coloquei ela uma estratégia. Não é pergunta para você, foi só para complementar. Uau. Agora, pro Adailton, se na empresa dele, é uma pergunta para ele, se na empresa dele existe alguém que trabalha com essa parte do desenvolvimento pessoal, que é a parte de comportamento humano, de PNL, se tem alguém lá que faz isso, se já deu treinamento para vocês também, porque isso também é muito importante, assim você consegue identificar nas outras pessoas também. Muito top. Cara, muito obrigado. Isso do curso, Fabiane, achei espetacular. Acho que eu vou colocar minha família inteira agora no L3 Club. Vem todo mundo participar. Exatamente. Mas se você falar assim, fala, olha, vem para me ajudar para ali pegar pra uma analisar. coisa ou outra. Por quê? Exatamente. Foi isso que eu fiz. Muito top. Legal. Gostei da estratégia. Topzera. Gente, pra gente encerrar aqui então, Elza, qual que é a sua pergunta? Sei que você tinha levantado a mão, não sei se era para complementar ou para falar alguma coisa. Agora eu já esqueci a minha pergunta, porque eu só ia pegar um gancho lá sobre o destrave acho que é Adailton, né? Eu falei assim, nossa, se precisar também eu estou aqui para colaborar, destrave a sua vida, porque eu sou terapeuta, né? Então daí eu já ia pegar um gancho ali com ele, mas só que agora eu esqueci a pergunta. Tudo bem. Se voltar a pergunta na sua cabeça, ou escreve para não esquecer, ou levanta a mão de novo que a gente já vai dar oportunidade. Mas a gente também tá no fim, então fica para uma próxima oportunidade, tá bem? Beleza. Show. Renata, você vai fazer a pergunta de quais são as 5 perguntas, era isso ou não? Isso, quais são as suas 5 perguntas? Fiquei curiosa. Eu digo que... Eu já tive sócios e eu quero morrer até hoje, porque eu não consegui encerrar a empresa. Olha, só dor de cabeça, então assim... Vão aprender, porque essa é uma coisa muito importante para mim. Legal, muito bom. É assim... Não pretendo ter sócios tão cedo, mas se tiver... É assim, quero me preparar. Eu não sou engessado nas coisas, tá? Então eu não tenho algo escrito assim num papel, nem tatuado no braço para seguir. Eu começo a fazer perguntas para entender mais o comportamento da pessoa. Então eu pergunto, por exemplo, assim, cara, você segue alguma religião? Você acredita em alguma coisa? Primeira coisa para mim, isso é fator determinante para pessoas que andam comigo. Se acredita em Deus ou não acredita em Deus. Então eu pergunto isso. Depois eu pergunto para a pessoa como que ela se comporta em situação de crise. Como que ela se comporta em relação a grupos, se ela sabe liderar grupos ou prefere liderar as coisas sozinha. Eu também começo a perguntar coisas assim relacionadas naquilo que me interessa, sabe? Então é um pouco variáveis, por isso que é algo muito personalizado. Você tem que ter o feeling da parada, de saber fazer essas perguntas estratégicas para entender melhor a pessoa, sabe? Eu acho que não tem algo assim engessado. É mais ou menos nesse sentido. Conseguiu compreender? Consegui. Então é mais ou menos nisso mesmo. Então eu faço perguntas para entender mais o coração da pessoa, sabe? Como que ela reage. É claro que o que ela falar às vezes não é o que se bate, né? Mas dá pra gente ter uma certa ideia. Até pelo jeito que ela fala. Tem gente que fala uma coisa e fala abaixando a cabeça, fala olhando pro lado, você fala, ixi, isso daí já tá inventando.
Mas quando a pessoa fala Melhor assim, correr. quando ela fala com entusiasmo, com vontade, não, é que eu faço isso, você fala, não, pô, esse cara tá realmente mostrando ali que ou é isso mesmo, entende? Então é mais ou menos por esse caminho que eu sigo, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou no chat agora. Minhas perguntas, primeiro, ó lá, a Benilde tem as perguntas dela, ó. Primeiro, se tem fé em Deus, ter as minhas próprias conquistas, andar com pessoas da mesma frequência, ter metas, pronto, que seja isso. Ali, ó, eu fiz pra Fabiane, ó. O que ela faria? Ela trabalha comigo, eu falei, o que você faria se ganhasse 50 mil reais hoje? Perguntei isso pra ela, pra mim saber o porquê que eu perguntei sobre isso. Porque o dinheiro, ele traz poder. E quando traz poder, o poder revela quem é a pessoa. Você pergunta pra pessoa que anda contigo, assim, por exemplo, sua esposa, o que você faria com 50 mil, 100 mil? Se a pessoa começar a falar assim, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou começar a comprar coisa que nada a ver, tipo assim, coisa fútil, fala, esse cara aí já... Mas a Fabiane, por exemplo, me disse que ia fazer coisas pra família, que ia dar uma coisa melhor pra família, que ia ajudar a filha, que ia dar uma casa melhor, situação melhor, tal. Falei, uau, ela não tá pensando em coisas fúteis, tá pensando realmente em nível de prosperidade maior, entendeu? Então é muito variável. Você tem que saber sentir e entender melhor o que cada um faz, como que é que tem que ser feita a pergunta, tá? E complementando aí, Rodrigo, se você quer descobrir alguém que já trabalha com você, se você deu um poder muito grande para ela, você retirar, aí você vê a reação dela. Também. Você quer descobrir alguém, você dá um poder e depois você retira. E aí você vai saber qual vai ser a reação. Por que isso? Você vai entender como ela se comporta na crise. Na prática. O comportamento tá ligado na sua segunda pergunta, como é que ela se comporta na crise. Exatamente. Então é muito variável, entende? Uma coisa se complementa na outra no final das contas, mas a pergunta final depende muito do consenso. Se eu te dar uma pergunta assim, concreta aqui, você vai perguntar e às vezes não bate com o que você tá falando ou com a pessoa que é e etc. Você tem que modelar. Show? Gente, já estamos aqui em 1h15. Não sei se a Elza tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa, Elza? Não, né? Show, perfeito. Ops, quase bati aqui, quase caiu tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos se encerrando agora por hoje. Foi um prazer gigantesco estar com vocês aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem não pôde participar do clube ainda, eu vou dar só o último o comunicado antes da gente encerrar aqui rapidinho, tá? É o seguinte. A gente hoje tem 3 níveis, digamos assim. O gratuito, onde tem 700 pessoas nele. Temos o bronze, que é onde a gente já consegue dar um acompanhamento melhor, tem poucas coisas. E temos o prata, que, cara, é o ideal, que eu recomendo todo mundo entrar. Quem pode, entra no prata. No gratuito, eu conversei já com algumas pessoas, assim, relacionados a leis, né, advogados, contadores e etc, para mim entender a parte jurídica do negócio. E eu, de certa forma, tô correndo muito risco em fazer, por exemplo, essa reunião com pessoas que não preencheram o formulário de inscrição. Por exemplo, o Adailton. Tá sendo gravada essa reunião, tá? E eu colocar isso no YouTube, ou colocar no Instagram, ou fizer algum marketing, e o Adailton falar, eu não quero, eu não permiti, ele me processa com isso e eu tô lascado, mesmo que eu tô fazendo isso de bom coração, ajudando vocês. Então, o gratuito pra mim começa a ficar perigoso, de certa forma. Então, quais são os passos agora? Primeira fase, todo mundo tem que preencher o formulário de inscrição, senão a gente não tem mais Masterclass. Você acertou o nome dele. Ele me fez decorar o nome do cara, né? Agora eu não esqueço nunca mais. Então a gente tem as fases agora. Fase é o quê? Se não preencher o formulário de inscrição, infelizmente não pode participar da reunião, porque, cara, é complicado pra mim. Coloca o clube em risco. Segunda fase do processo. O bronze, ele custava R$197, R$200 por ano, para você estar nesse grupo de network, por ano. Eu tô dando um desconto, tirando mais R$100, tô colocando por R$97. Aqui é um valor de um e-book, gente.
para vocês participarem de um grupo de network onde vai ter masterclass, vai ter hot seat que nem esse, vai ter um dia para você vender, vai ter uma área de membros, vai ter um monte de gente capacitada que trabalha no empreendedorismo, marketing, desenvolvimento. Vai ter um monte de coisa por R$97. É tipo um valor simbólico isso daqui. Pra que isso? Pra mim conseguir dar mais atenção pra vocês. Quem fala, eu quero e consigo fazer parte do Prata, que custa R$997 anual, custa R$1.000 anual, aí lá você vai ter investimento em seus próprios projetos, que a gente tem um movimento disso, você vai ter um acompanhamento maior. Cara, é bem melhor o Prata, sem questão de dúvidas. Mas pra vocês entenderem, o processo precisa preencher o formulário, senão não tem como a gente continuar no grupo. Depois, quem quiser, entra pro bronze, que pelo menos no bronze a gente vai conseguir pegar na sua mão, te dar um auxílio maior. E quem entrar pro prata nesse momento vai ser assim, os estrelinhas, vão conseguir receber uma maior ajuda sem questão de dúvidas, fora o networking totalmente qualificado que vai ter lá, tá? Então, em relação à qualidade de networking, pro prata, pro bronze, vai mudar completamente, isso é sem questão de dúvidas, tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Quem aqui tem interesse em fazer parte do nosso clube bronze, pelo menos, que seja? Só para mim entender. Pode levantar a mãozinha ou abrir aqui. Benilde, perfeito, Benilde. Diga, meu querido. Não, tem eles estão interesse levantando também. a mão porque eles querem participar do bronze. É porque querem participar ou porque querem falar? Me desculpa, gente, não consegui compreender agora. Não, porque tem interesse também. Tem Vou conversar contigo após a música. Porque você falou, quem tiver interesse, levanta a mãozinha. Então, a Ah, Renata foi mal. levantou, o Adeilton levantou, a Benilde. Legal. Tá, levanta de novo aqui pra mim tirar uma foto, pra mim chamar vocês pelo menos no privado, assim, pra gente conversar. Só pra ficar gravado aqui. Tá, a Elza, a Benilde e o Adailton. Perfeito. Tirei aqui só uma foto. Só E pra a mim Renata. E a Renata também, né, Renata? Legal, perfeito. Show de bola. Eu vou chamar vocês depois dessa reunião no privado pra gente marcar um dia, pra gente conversar melhor e eu explicar tudo certinho, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, foi um prazer gigantesco estar com vocês aqui. Vamos tirar agora uma fotinha pro clube pra gente colocar lá no nosso grupo, tá bem? Todo mundo faz um joinha. Deixa eu tirar aqui a... Pode abaixar a mão, Benilde, só pra ficar gravado. Eu permito e aceito que seja usado minha imagem para fins profissionais de áudio e vídeo, tá bom? Obrigado, não meu correr querido. nenhum risco jurídico. Muito obrigado. Estou totalmente de acordo. Eu, Adailton Júnior. Muito obrigado. E não é... Eu também tô de acordo. Show, que legal, olha que movimento top esse, muito bom. E não é à toa, gente, que as pessoas estão me pedindo o acesso da gravação e eu não tô mandando pra galera, porque enquanto não preencher o formulário de inscrição eu não consigo dar essa autorização, mas vocês dois foram espetaculares, parabéns pela atitude. Vamos fazer um joinha pra foto, vamos lá, gente. Aê! Topzera, que turma top. É esse tipo de gente que eu preciso estar no meu clube. Vocês são demais. Aí, a frequência, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frequências, ó. Na mesma frequência. Isso aí, ó. Gente que quer crescer, 9, viu? né? 9, 10. 10 pessoas. Topzera. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente vai ter mais uma... É uma Hot Seat Masterclass especial, que vai ser a última Masterclass, a Hot Seat do mês de junho. E aí vai ter uma mudança que a gente vai fazer no clube, que é para passar por esse processo que eu acabei de explicar para vocês, de qualificação e etc. Então a gente vai dar um time para a galera conseguir focar e fazer tudo isso certinho, tá bom? Tchau, tchau, tenham um ótimo final de dia e qualquer coisa podem me chamar pra gente conversar. Beijo no coração de vocês. Fui!